Glória a Deus. Você está feliz com Jesus? Amém. Salmo de número 103. Vamos ler todo ele. A gente não vai pregar, ou melhor, vou ler algumas partes aqui. Vou ler até o 6, tá? Do 1 ao 6. 103, do 1 ao 6. Nós não vamos pregar exatamente em cima do Salmo 103, mas é uma introdução dessa palavra de hoje. E nós queremos compartilhar com os irmãos nessa noite. Salmo 103, do versículo 1 ao 6, diz assim a palavra de Deus: Ó Senhor Deus, que todo meu ser te louve, que eu louve o Santo Deus com todas as minhas forças, que todo meu ser louve o Senhor, e que eu não esqueça nenhuma das suas bênçãos. O Senhor perdoa todos os meus pecados. Você pode repetir isso, por favor? O Senhor perdoa todos os meus pecados. Amém? Cura todas as minhas doenças. Pode repetir isso? Amém. Ele me salva da morte. Você pode dizer isso? Ele me salva da morte. E me abençoa com amor e bondade. Me abençoa com amor e bondade. Ele enche a minha vida com muitas coisas boas. Enche a minha vida com muitas coisas boas. E assim Assim, eu continuo jovem continuo jovem, e forte como a águia. forte como a águia. Você pode repetir isso? E assim E assim, eu continuo jovem, continuo jovem, nem que seja no espírito, né, irmão? Ainda que o corpo desfaleça, mas você permanece jovem no espírito, amém, irmão? E forte como a águia. O Senhor Deus julga a favor dos oprimidos e garante os seus direitos, amém? Eu quero começar a falar desse texto, já que a gente vai sentar, só um minutinho, vamos orar mais uma vez, porque esse texto fala de como Deus abençoa o justo, amém, queridos? Ele perdoa os nossos pecados, Ele cura nossas enfermidades, Ele nos livra da morte, Ele nos abençoa com prosperidade, com multiplicação de bens, amém, queridos? Ele cuida dos nossos direitos, para que o nosso direito não seja usurpado, amém, queridos? Ele nos protege do homem mau, amém? Ele nos faz forte como a águia, amém, queridos? Eu quero falar um pouco hoje sobre finanças. Primeira vez que eu vou estar pregando aqui sobre finanças, né? Desde que eu cheguei, um ano e pouquinho aí com vocês. Eu quero falar um pouco sobre como Deus pode nos abençoar e porque às vezes a gente não é abençoado, amém? Vamos orar nesse momento? Senhor amado, fala conosco nessa noite. Dá-nos a tua graça, a tua bênção. Que o Senhor possa abrir nossa mente, nosso coração para receber a tua palavra. Que o Senhor possa nos ensinar. Que nós possamos aprender, guardar no nosso coração essa palavra e levar adiante. Que nós possamos passar essa palavra para os nossos filhos. Que nós possamos passar essa palavra para os nossos netos. Que nós possamos passar essa palavra para os nossos amigos. Que as pessoas que convivem conosco possam receber essa palavra e possam frutificar sobre ela, em nome de Jesus. Que essa palavra venha se tornar eficaz em nossas vidas. E se nós não estamos sendo prósperos e frutíferos assim como o Senhor quer, que a partir de hoje, Senhor, nós possamos corrigir o que precisa ser corrigido, que nós venhamos também a ser prósperos em todas as áreas da nossa vida, tanto espiritual, quanto emocional, quanto ministerial, quanto financeira, em nome de Jesus. É isso que nós te pedimos, Senhor. Amém. Você pode dizer amém? Amém. Glória a Deus. Você pode se assentar, querido? Eu quero compartilhar com você algo sobre as travas da nossa vida financeira, rompendo as travas da nossa vida financeira, amém? Eu tenho o costume de, pelo menos uma vez por ano, ler o livro de Provérbios. Às vezes eu acabo lendo o livro de Provérbios mais de uma vez no ano, em vez que tem ano que eu leio 4, 5 vezes o livro de Provérbios. E uma das coisas que o livro de Provérbios nos ensina é muita coisa sobre finanças. Eu não sei se você já reparou isso, mas se você ler o livro de Provérbios com paciência, com calma, você vai ver que ele fala muito sobre finanças, sim ou não? Amém. Fala. Se você aplicar o que está lá, você vai prosperar.
Amém, queridos? Você vai prosperar. E lendo o livro de Provérbios, a última vez que eu estava lendo, eu anotei algumas coisas que eu percebi ali, que o livro nos revela, que são algumas travas para a nossa vida financeira, ou seja, coisas que nos impedem de prosperar. Porque às vezes você pensa assim, mas eu estou na igreja e eu vejo meu patrão que é ímpio, ele prospera. Eu vejo aquele meu amigo que é ímpio, ele prospera. Aquele meu parente não serve a Deus e ele prospera. E por que será que eu não prospero? Porque pode ser que alguma dessas 4 coisas aqui esteja acontecendo na sua vida e por isso você não está prosperando. Você vai aprender hoje a quebrar cada uma dessas correntes aí, dessas travas, para que você possa prosperar também, em nome de Jesus, amém? Prosperar não significa necessariamente se tornar muito rico, mas prosperar é você ter o suficiente, não ter falta de nada, amém, queridos? Amém? Amém? Você crê nisso? Amém. Glória a Deus. Então vamos lá. Segundo a palavra, existem 4 travas principais que nos impedem de prosperar. E como a gente viu aqui no Salmo 103, Deus quer nos prosperar. Amém? Você crê nisso? E tem gente que não crê, né? Tem gente que acha que Deus gosta da gente, que a gente seja miserável. Não é verdade? Tem gente que acha que Deus gosta que a gente seja pobre, miserável, não tenha nada, né? Mas a Bíblia mostra que Deus quer que a gente seja próspero. Abraão era próspero? Vocês acham que Abraão era pobre ou era rico, irmãos? Abraão, vocês acham que ele era pobre ou era rico? Ele era rico. Jó, ele era pobre ou era rico? Rico, né? Noé, será que era pobre ou era rico? Para construir uma árvore, também que ele construiu, colocar todos os bichos dentro, será que ele tinha algum recurso? Sim ou não? Né? Então assim, Davi era pobre ou era rico? E Salomão era pobre ou era rico? Né? Então assim, eu não estou dizendo que Deus vai fazer todo mundo rico, não, tá, irmãos? Mas tem gente que tem uma ideia de que Deus quer que ele seja pobre e miserável e tenha que passar necessidade. Não. Você lembra da mulher rica que abençoou o profeta e fez um quartinho para ele lá? Lembra? Ele era uma mulher rica, mas ela tinha um coração bom. Ela viu o profeta passando lá sempre, né? E ela falou assim: vou fazer um quartinho para ele. Fez um quartinho para o profeta, botou lá uma cama, botou uma mesinha, botou uma cadeira, uma lamparina, para ele poder estudar, ficar meditando, preparando as mensagens lá. Não foi? O que ela recebeu em troca? Ela não tinha filhos. Deus deu para ela um filho. Deus quer prosperar a gente, amém, queridos? Amém ou não amém? Então, a primeira trava que você tem que arrancar da sua vida é a preguiça. Diga comigo, preguiça. Amém, irmãos? Antes de eu falar sobre a preguiça, vamos ler a Bíblia? Vamos lá? Abra a Bíblia comigo aí, Provérbios 20, versículo 13. A gente vai ler a Bíblia e depois a gente fala um pouco sobre essa trava aqui. Provérbios 20, versículo 13 diz o seguinte: se você gastar o seu tempo dormindo, acabará pobre. Trabalhe e você terá comida com fartura. Olha só o que a Bíblia está dizendo. Vou repetir, olha só. Se você gastar todo o seu tempo dormindo, acabará o quê? Pobre, miserável. Mas se você trabalhar, terá comida com fartura. Você crê nisso? Amém. Olha só, Provérbios 10. Olha aí, vai um pouquinho mais para trás. Provérbios 10, 4 e 5. O que diz a palavra aí? O preguiçoso fica. O que está escrito na sua Bíblia? O preguiçoso fica. Vamos lá, gente. O preguiçoso fica pobre. Na minha versão está falando o seguinte, ó. O preguiçoso fica pobre. Nessa versão ali, ó. O preguiçoso logo empobrece. Mas quem se esforça no trabalho enriquece. Olha o que a Bíblia está dizendo. Não sou eu que estou dizendo, quem está dizendo é a Bíblia. Mas os que trabalham com dedicação enriquecem. E o próximo versículo: quem tem juízo colhe no tempo certo, mas quem dorme na época da colheita passa vergonha. O que está escrito aí nessa versão aí, o 5? Põe o 5, por favor. O jovem sábio faz a colheita no verão, mas o que dorme durante a colheita é uma vergonha. Está vendo?
Está falando sobre a preguiça. Eclesiastes 10:18, vamos lá? Eclesiastes 10:18. Eclesiastes 10:18, vamos lá. Se por preguiça você deixar de consertar o telhado da sua casa, ele acabará ficando cheio de goteiras e a casa cairá. Olha aí o que está dizendo a Bíblia. Se você por preguiça deixar de consertar o telhado da sua casa, ele acabará ficando cheio de goteiras e a casa cairá. Os que já corrigiu o telhado da igreja, né? Senão daqui a pouco o telhado cai na cabeça da gente. Amém, irmão? Provérbios 6, do 6 a 8. Vamos lá? Provérbios 6, do 6 a 8. O que diz? Preguiçoso, aprenda uma lição com as formigas. Elas não têm líder, não têm chefe, nem governador, mas guardam comida no verão, preparando-se para o inverno. Preguiçoso, até quando você vai ficar deitado? Quando vai se levantar? Então o preguiçoso diz: eu vou dormir somente um pouquinho, vou cruzar os braços e descansar mais um pouco. Mas enquanto ele dorme, a pobreza o atacará como um ladrão armado. Está vendo? Então, qual que é a primeira trava que você tem que tirar da sua vida, se você quer prosperar? É a preguiça. Essa é a primeira que você tem que tirar. Porque se você for preguiçoso, você não vai prosperar. E se você for preguiçoso e tiver algum tipo de prosperidade, logo essa prosperidade vai ser tomada de você. É o que está dizendo o texto ali. Está dizendo, olha, se a pessoa ficar preguiçosa, o que acontece? A riqueza dela, os recursos dela vão ser tirados dela como um ladrão de noite. O ladrão vem de noite e rouba tudo que você tem e leva embora. Não é verdade? Então, está dizendo, se você for preguiçoso, você não vai prosperar. E se você ganhou, imagina, sabe aquelas pessoas que ganham fortuna? Já ouviu falar disso? Pessoas que ganham fortuna? Tem muita gente que ganha fortuna, ganha na loteria, ganha de herança, né? Ganha uma empresa, pai morre e tal, deixa a empresa de herança. E na maioria das vezes, essas pessoas não conseguem administrar esses recursos e perdem tudo. É ou não é verdade? Vai procurar no Google para você ver lá. Pergunta lá assim, ó, o que acontece com as pessoas que ganham uma fortuna? A maioria delas perde tudo. Por quê? Porque ele não sabe gerar recursos, ele não sabe administrar recursos. Provavelmente ele vai pensar o quê? Agora eu tenho muito dinheiro, vou fazer o quê? Eu vou descansar, vou viajar, vou passear. Aí você começa a gastar, compra carro caro, compra não sei o quê, vai fazer viagem para os Estados Unidos, vai para tudo que é lugar, e trabalhar que bom, nada, né? Mas quer gastar, e quando vê, perde tudo. Faz festa, faz balada, convida todo mundo, né? Gasta dinheiro à vontade, quando vê, já era, perdeu tudo. É igual a história do filho pródigo, né? O filho pródigo pegou a parte dele lá, né? Do pai, um dinheirão que ele pegou, né? Uma parte grande da fazenda, o pai vendeu lá para dar o dinheiro para ele. E ó, gastou tudo, perdeu tudo. Então, a preguiça é a primeira coisa que você tem que tirar da sua vida, se você quer prosperar. Amém? A Bíblia falou o quê? Que o preguiçoso vai empobrecer. Mas se ele trabalhar com diligência, com dedicação, se ele trabalhar arduamente, se ele trabalhar fazendo o seu melhor, ele vai enriquecer. Está dizendo ali a palavra. Amém? Então, continuando. Segunda trava que nós precisamos tirar é a trava da tolice. Diga, tolice. Eu estou com calor aqui, mas se vocês estão com frio, então pode desligar. Vamos lá. A trava da tolice. Tá bom, vocês que sabem. Se ele tiver com frio, pode ter problema, pode desligar. Mas eu estou com calor aqui, estou suando. A trava da tolice. Vamos ler aí Mateus 7:26, irmãos. Abra sua Bíblia lá em Mateus 7:26. Mateus 7:26 diz assim a palavra de Deus. Mateus 7. Quem ouve os meus ensinamentos e não os pratica de acordo com o que eles são, né? É como um homem sem juízo, ou seja, tolo, insensato, construiu sua casa na areia. Caiu a chuva, vieram as enchentes, o vento soprou com força contra aquela casa. Ela caiu e ficou
ficou totalmente destruída. A pessoa tola, a pessoa insensata, a pessoa que não é sábia, ela ouve a palavra e não coloca em prática. Ela ouve o conselho, não coloca em prática. Né? Pai e mãe dá conselho, ela não ouve. Os avós dão conselho, ela não ouve. Ela aprende alguma coisa na escola, na faculdade, ela não ouve, não coloca em prática. O que acontece com ela? Perde tudo. Ela acaba sempre indo de mal a pior. Eclesiastes 4, 5. Vamos voltar para Eclesiastes lá. Né? Eclesiastes 4, 5 vai falar o seguinte: dizem que só mesmo um louco chegaria a ponto de cruzar os braços e passar fome até morrer. O insensato, em outras versões, vamos ler daquela ali? No entanto, não, lê, acha por favor aí o 4, 5, filha. Eclesiastes 4, 5. Os tolos, os insensatos, cruzam os braços e se arruinam. O tolo, ele não ouve o conselho, não faz o que tem que ser feito, cruza os braços e acaba perdendo tudo. Provérbios 23, versículo 9, fala o seguinte: Provérbios 23, 9. Não perca tempo falando com um tolo, porque ele desprezará a sua conversa inteligente. Vamos ver o que está escrito ali? Não perca tempo falando com um tolo, porque ele desprezará até os conselhos mais sensatos. Ou seja, o tolo, ele não valoriza o conhecimento. O tolo não valoriza conselho. O tolo não valoriza a inteligência. O tolo não valoriza o estudo. O tolo não quer aprender. O tolo já acha que sabe. Quando você vai falar alguma coisa com a pessoa que é tola, você quer dar um conselho para ele, e ele fala assim para você: eu já sei, não precisa me ensinar, eu não preciso disso aí, eu já sei. Então o tolo, às vezes não adianta perder tempo com ele, porque ele não quer aprender. Qual que é a diferença do sábio? A Bíblia fala assim: olha, gaste, provérbios, né? Gaste tudo que você tiver, ouro, prata, tudo que você tiver, gaste para você conseguir adquirir a sabedoria. Não é isso? Ou seja, o sábio, qual é a diferença do sábio e do tolo? O sábio ama tanto a sabedoria que ele gastaria todo o dinheiro que ele tem para poder se tornar mais sábio. O tolo, você pode dar para ele conhecimento de graça, que ele vai entrar no ouvido, vai sair no outro, ele não vai entender nada, ele não quer saber. Então o tolo empobrece, o tolo perde tudo, o tolo não consegue chegar a lugar nenhum. Por quê? Porque ele não quer aprender, porque ele não quer crescer, né? Vamos ver Tito 3,3. Vai lá em Tito, carta pequenininha lá do apóstolo Paulo. Vamos lá na frente, vamos ver se eu acho antes de vocês, vocês acham antes de mim, né? Que achar os versículos da Bíblia com uma mão só não é fácil. Tito 3,3 diz o seguinte: pois antigamente nós mesmos não tínhamos juízo, éramos rebeldes e maus, éramos escravos das paixões e dos prazeres de todo tipo, e passávamos a nossa vida no meio da malícia e da inveja. Os outros tinham ódio de nós e nós tínhamos ódio deles. Em outros tempos também éramos insensatos e desobedientes, vivíamos no engano, nos tornamos escravos de muitas paixões e prazeres, éramos cheios de maldade e de inveja e odiávamos uns aos outros. O insensato é assim. O insensato, ele é tolo e desobediente, vive no engano, se torna escravo dos prazeres. O insensato geralmente é escravo dos prazeres. Ele quer as coisas fáceis, ele quer aquilo que dá prazer. É bebida, é droga, é festa, é isso, é aquilo, é coisa que dá prazer, isso ele gosta, né? Gastar tempo estudando, aprendendo, ouvindo a palavra, lendo a Bíblia, né? Procurando conhecimento, isso ele não quer. Éramos cheios de maldade e de inveja. Aquelas pessoas invejosas, já viu? Pessoa invejosa. A pessoa da família dele compra um carro novo, ele fica com inveja. Um amigo compra uma casa nova, ele fica com inveja. Fulano está promovendo um emprego, ele fica com inveja, né? Tudo ele inveja dos outros, mas pagar o preço para conquistar aquilo ele não quer.
Ele quer ganhar o que os outros têm, ele quer ter o que os outros têm, mas ele não quer se esforçar. Esse é o insensato, é o tolo, desse jeito. Então, se você quer ser próspero, primeira trava que você tem que tirar é a preguiça, lembra? Tem que tirar a preguiça. Você precisa ser mais diligente, você precisa ter atitude. Segundo, você precisa tirar a tolice. Ou seja, você precisa sentar com pessoas que conhecem mais que você e aprender com eles. Você precisa conversar com pessoas mais experientes que você e aprender com elas. Você precisa ler mais livros, você precisa ler mais a Bíblia, você precisa ouvir mais pregações, mais mensagens, você precisa, se esforçar. Porque senão você não vai chegar a lugar nenhum. Precisa se esforçar. Amém, queridos? Então, segunda trava é a insensatez, a tolice. E a terceira trava? A terceira trava chama-se mediocridade. Fala comigo, mediocridade. Mediocridade. Sabe o que é mediocridade, irmãos? Mediocridade é você sempre ficar na média. Já viu isso? Mediocridade, tipo assim, lembra quando você estava na escola e a média para passar era 7? Na minha época era 7,5. Agora parece que já é 6 alguma coisa, né, Sofia? Quanto tem para passar lá? É 6? 6 quanto? Só 6? Cada vez a escola está pior, né? Na minha época, para passar de ano era 7,5. Depois caiu para 7. Depois caiu para 6,5. Agora está 6. O negócio está ficando feio, né? Mas imagina, para passar de ano então é 6. Tem que tirar 6 em cada bimestre lá para você passar de ano. Em vez daquele aluno estudar o máximo possível para tirar a melhor nota, tirar 9, tirar 9,5, tirar 10, o que ele pensa? Só tira 6, todo bimestre tá bom. Se eu tirar 6, eu passo de ano, porque ele quer ficar na média. Isso chama-se mediocridade. Você podia fazer mais, você podia ser melhor, você podia dar o seu melhor, você prefere ficar na média. Mediocridade. Vou usar outra palavra: comodismo. Comodismo, mediocridade, estagnação. O que é estagnação? Comodismo é o quê? Você está cômodo do jeito que está, você não quer sair do lugar, né? Você fica assim mesmo. Não, tá bom do jeito que está, não precisa melhorar não. Assim está legal. Já estou acostumado desse jeito. Deixa para lá. Mano, isso é o comodismo. A estagnação, a mesma coisa. É você parar no estágio e você ficar ali, não sair dali mais. Você estava avançando, estava crescendo, chegou no estágio e falou assim: agora já está bom, não precisa melhorar não. É estagnação. Vamos ver o que a Bíblia fala disso? Vamos lá? Provérbios 22, 29. Vamos ler lá, Provérbios 22, 29. Vamos para Provérbios. Provérbios 22, 29. Diz assim a palavra de Deus: você conhece alguém que faz muito bem o seu trabalho? Saiba que ele é melhor do que a maioria e merece estar na companhia dos reis. Olha só, você já viu alguém muito competente no que faz? Ele servirá reis em vez de trabalhar para gente comum. Ou seja, pessoas que não ficam na média, pessoas que não ficam acomodadas, pessoas que não ficam estagnadas, que fazem o seu melhor, que são competentes no que faz melhor do que a maioria, ele não vai trabalhar para gente comum, ele vai trabalhar para reis, para pessoas importantes. Por quê? Porque pessoas importantes não contratam gente que está na média. Pessoas importantes só contratam os melhores. Uma pessoa que tem muito dinheiro, ele não contrata qualquer pintor, ele contrata o melhor pintor. Uma pessoa que tem muito dinheiro, ele não contrata qualquer pedreiro, ele contrata o melhor pedreiro. Ele não contrata qualquer motorista, ele contrata o melhor motorista. O presidente da república vai contratar um segurança, ele não contrata qualquer segurança, ele vai contratar o melhor segurança. Ele vai ter lá o pessoal do exército lá que vai estar junto com ele, andando de um lado do outro, protegendo ele. Não são quaisquer soldados, são os melhores soldados. Então, pessoas importantes, pessoas que estão no alto nível, sempre vão escolher os melhores. E por isso você vai ganhar mais. É ou não é verdade? Quem trabalha, para esse tipo de pessoa ganha mais do que as outras pessoas, sim ou não? Se você faz melhor do que os outros, você vai ganhar mais por isso. Amém ou não amém? Então, mediocridade vai roubar a sua prosperidade. Romanos 8, 29, vamos lá para Romanos
Romanos 8, 29. Leia comigo aí. Romanos 8, 29. Eu sei que a Sofia deve ter achado primeiro que eu, né? Vou ler na minha e depois eu leio lá. Porque aqueles que já tinham sido escolhidos por Deus, Ele também separou, a fim de que se tornem parecidos com o seu Filho. Ele fez isso para que o Filho fosse o primeiro entre muitos irmãos. Deus chamou a gente para quê, irmãos? Para se tornarem semelhantes à imagem do seu Filho. Jesus era perfeito? Sim ou não? Ou Jesus era medíocre? Vocês acham que Jesus era medíocre? Ele estava na média? Sim ou não? Porque as pessoas falavam a respeito dele, falavam assim: nós nunca vimos alguém ensinar com a autoridade que o Senhor ensina. Não foi isso que falavam de Jesus? Só nós nunca vimos ninguém pregar do jeito que o Senhor prega. Ele não estava na média, ele estava acima da média. Jesus não era qualquer um, ele era perfeito. E Romanos está falando que Deus nos predestinou, ou seja, nos escolheu para que nós nos tornássemos semelhantes à imagem do seu Filho Jesus. Ou seja, Deus nos escolheu para a perfeição. Deus não escolheu a gente para ficar na média. Ele escolheu a gente para a gente se tornar, ou seja, se tornar um processo. Não é do dia para o outro, é se tornar, você ir crescendo, e melhorando, se aperfeiçoando, até você se tornar a imagem de Jesus. Ou seja, até você se tornar tão perfeito como Ele é. Amém, queridos? Deus nos chamou para a perfeição. Deus nos escolheu para a perfeição. 3 João 1, 2. Vamos lá para o livrinho pequenininho lá do apóstolo João. 3 João 1, 2. Diz assim: meu querido amigo, tenho pedido a Deus que você vá bem, diga comigo, ó, que você vá bem, em tudo, e esteja com boa saúde, assim como está bem espiritualmente. Olha aí, ó, amado, espero que você esteja bem e fisicamente tão sadio quanto é forte em espírito. Deus não quer que a gente esteja bem, irmãos, só espiritualmente. Deus quer que a gente esteja bem espiritualmente, fisicamente, emocionalmente e financeiramente também. Amém, queridos? Deus, olha o que Paulo estava desejando, o João está desejando aqui para o irmão Gai. Espero que você esteja bem em tudo. Na minha versão está dizendo, em tudo, assim como já está bem a sua alma. Ou seja, João sabia que a alma de Gaio estava bem, mas ele desejava que Gaio fosse bem em tudo, não era só na alma, não. Na alma, na saúde, nas finanças, em tudo, na família. Deus quer que a gente esteja bem em tudo. Então você não pode se acomodar. Às vezes você está bem espiritualmente, mas suas finanças estão quebradas. Você se acomoda, mas eu estou bem espiritualmente, estou firme com Deus, está bom assim. Deus quer que você melhore, irmão. Amém? Você está com a saúde arrebentada. Eles falam assim: mas eu já estou firme na igreja, já estou firme com Deus, vou esperar Deus me chamar, né? Tomara que Ele chama logo, tá bom assim mesmo. Não, irmão, vamos lutar pela saúde em nome de Jesus, amém? Não pode acomodar, não pode acomodar. Deus quer que a gente melhore. A gente tem que sair da mediocridade, sair do comodismo, sair da estagnação, amém, irmãos? Amém. Filipenses 1, vamos lá para Filipenses? Filipenses 1, 6. Olha o que diz a palavra de Deus. Pois eu estou certo de que Deus, que começou o bom trabalho na vida de vocês, vai continuá-lo até que ele esteja completo no dia de Cristo Jesus. Amém? Amém. Aquele que começou a boa obra em vocês irá completá-la até o dia que Cristo Jesus voltar. Aquele que começou a boa obra em nós é quem? É Deus, é Jesus, o Espírito Santo. Se Ele começou a boa obra em nós, Ele é fiel para completá-la. Amém, irmãos? Amém. Se Deus começou a mudar você, Deus começou a transformar você, Deus começou a melhorar você, Deus não vai parar no meio do caminho, irmãos. Deus quer ir até o final. Amém? Deus quer ir até o final. Você se converte, aí você estava com a vida toda torta, aí você vem para a igreja, Deus, né, transforma você, você é salvo, vem aquela transformação, aquela mudança radical de uma hora para outra. Você fala assim: meu Deus, como eu mudei. Aí passa 1 ano, 2 anos na igreja, aí agora não muda mais nada, aí estagnou agora,
agora não muda mais nada, agora não cresce mais, agora não evolui mais, agora não melhora mais, agora não tem mais nada para ser corrigido, não tem mais nada para melhorar. Não, irmãos, aquele que começou a boa obra em nós é fiel para completá-la, amém? Nós precisamos melhorar, nós precisamos crescer. John Wesley, o pai do metodismo, ele pregava o tempo todo sobre a doutrina da perfeição cristã. Ou seja, tem igreja que não acredita nisso. Tem igreja que eles pregam a questão da depravação total do ser humano, ou seja, que o homem é totalmente depravado. E que não importa o que aconteça aqui na terra, você não vai ser completamente santo. É isso que algumas igrejas pregam. John Wesley acreditava diferente. Ele acreditava o seguinte, que pelo poder do Espírito Santo agindo em nós continuamente, nós podemos chegar ao nível de santidade de praticamente ser perfeito, igual a Jesus, aqui na terra. Ele acreditava nisso. Foi por isso que Deus levou Enoque. Foi por isso que Deus levou Elias. Porque eles chegaram num estágio tão alto de perfeição, de santidade, que não fazia mais sentido Deus deixar eles aqui. Amém, irmãos? Eles chegaram a um nível de perfeição, de santidade tão grande. Deus falou assim, vem para cá. Você não é mais digno de ficar na terra, não. Então a gente tem que entender isso. Deus quer melhorar a gente. Amém, irmãos? Amém. Deus quer melhorar você. Deus quer que você saia do comodismo. Deus quer que você avance. É em todas as áreas. Na área espiritual, Deus quer que você avance. Na sua saúde, Deus quer que você avance. Na sua finança, Deus quer que você avance. No seu relacionamento com a sua esposa, com os seus filhos, Deus quer que você avance. No seu ministério na igreja, Deus quer que você avance. Amém, irmãos? Deus não quer a gente estagnado, irmãos. Amém? Deus não quer a gente estagnado. Então a terceira trava que você tem que tirar é a estagnação, mediocridade, comodismo. Sai da zona de conforto. A mediocridade é a intenção que tenta impedir a plenitude da vida e da missão de alguém. Ou seja, a mediocridade vai fazer com que você não chegue à plenitude da missão que Deus te deu. Deus te deu uma missão para cumprir, Deus te deu uma obra para fazer, mas a mediocridade, o comodismo, a estagnação não vai deixar você completar a obra que Deus queria que você fizesse. Por isso você tem que sair daí. Amém? Amém. Tem que sair da estagnação. Então, vamos recapitular? Primeira trava que você tem que tirar da sua vida: preguiça. Segunda trava: a tolice, falta de sabedoria. Tem gente que ganha 10 mil por mês e gasta 15 todo mês. Sim ou não? Essa pessoa é sábia? Sim ou não? Não, né? A pessoa ganha 20 mil por mês e gasta 25. Essa pessoa é sábia? Não. Essa pessoa, ela vai ser próspera? Ela ganha muito dinheiro, vai ser próspera? Não. Pelo contrário, em 10 anos ela vai estar devendo quanto? Falta de sabedoria, não tem sabedoria, não tem juízo. Que adianta ganhar muito dinheiro e não ter juízo? Né? Quando chegar ao final da vida, em vez de ele ter juntado alguma coisa para deixar para os filhos e para os netos, ele vai deixar dívida. Aí deixa um monte de dívida lá. Ainda bem que hoje em dia, né? Parece que acabou esse negócio de os filhos ser obrigados a pagar as dívidas dos pais, né? Parece que acabou isso aí. Mas antigamente, eu lembro que há alguns anos atrás, 15, 20 anos atrás, eu lembro que quando os pais deixavam a dívida, os filhos tinham que pagar. Vocês lembram disso? Lembram disso? A Bíblia fala que o justo, ele deixa herança até para a segunda e terceira geração. Ou seja, você deixa herança para os filhos, para os netos, para os bisnetos. A Bíblia fala que o justo deixa herança. O ímpio, o contrário, o ímpio não deixa nada, ele se bobear, deixa dívida para os filhos. Por quê? Porque não tem sabedoria, é tolo. E a terceira trava é a mediocridade, a estagnação, o comodismo. A gente se acomoda e a gente não quer melhorar. Você está lá no emprego, 10 anos na mesma função, você não quer progredir, você não quer melhorar, você não busca uma promoção, você não busca crescer dentro da empresa, você não busca avançar, fazer um curso, alguma coisa para você crescer ali, para você aparecer ali, você ganhar um cargo melhor. Não, vamos crescer, vamos sair dessa estagnação, vamos sair do comodismo, vamos avançar. Porque é fácil estagnar, irmãos, é muito fácil. Tem gente que já está estagnado há um tempão, já, não, eu estou assim mesmo, tá bom. Se você está 5 anos no mesmo emprego, no mesmo lugar, e você não foi promovido ainda, tem alguma coisa errada. Você está 5 anos numa empresa, numa firma, e você não foi promovido ainda, tem alguma coisa errada.
Pode avaliar. Tem gente que chegou lá, talvez junto com você, ou depois de você já foi promovido, você ainda não. É verdade. 5 anos é tempo suficiente, 6 anos é tempo suficiente para você ser promovido. Para as pessoas perceberem que você tem capacidade, que você está fazendo bem as coisas, que você tem capacidade de fazer melhor, uma coisa melhor, outro cargo, outra função, e vão promover você. Ou pelo menos você vai ganhar mais. Assim, não, você está trabalhando muito mais do que o que a gente exige, vamos ter que dar um aumento para você. Você vai ter que ganhar mais, não é possível. Mas se você está estagnado, o que é o servo estagnado, né? É aquele que só faz o que foi mandado, lembra que Jesus falou assim, se a gente fizesse tudo que está escrito na Bíblia, a gente já seria servo inútil ainda, porque só fez o que foi mandado. O funcionário, a pessoa que está estagnada no trabalho é assim também, né? O patrão fala assim, limpa esse negócio aqui, ele limpa só isso aqui. Ele podia ter limpado aqui, podia ter limpado embaixo, podia ter limpado em volta, podia ter limpado, visto que tinha outras coisas sujas, limpar tudo. Não, mas daí ele faz só limpa isso daqui. O patrão chega e falou assim, mas eu não pedi para você limpar aqui não, mas aqui está sujo também, você podia ter dado uma limpadinha. Tá bom, vou lá, daí ele limpa só ali. Por quê? Porque ele não está importando em fazer o melhor, ele não está importando em crescer e melhorar, não, ele vai fazer só o que, entre aspas, só o mínimo possível. Essa pessoa não vai ser promovida, essa pessoa não vai avançar, porque ela está tranquila onde ela está. Não, estou bem assim, não preciso melhorar não, não preciso crescer não. E a quarta e última trava é uma das mais complicadas, é a maldição. Diga comigo, maldição. Então, vamos primeiro para Provérbios 26. Fala para Provérbios 26, 1 e 2. Provérbios 26, 1 e 2. Diz assim, elogiar o tolo é tão absurdo como cair neve no verão ou chover no tempo da colheita. A maldição não cai sobre quem não merece, ela é como um passarinho que voa sem rumo. A maldição não cai sobre quem não merece. Em outra versão vai dizer o quê? Vê o 2 aí, versículo 2. Como o pardal que alça voo e a andorinha que atravessa o céu, a maldição imerecida não pousa sobre quem ela é dirigida. Ou seja, maldição sem causa não funciona. Amém, irmãos? Amém. Então a primeira coisa que tem que saber sobre maldição é isso. Maldição sem causa não vai cair sobre você. Amém? Amém. Se você não deu motivo para isso, não vai cair maldição sobre você. Só pode jogar a maldição que quiser, não vai cair. Se você não merece, se você não fez por merecer aquela maldição, se você não descumpriu a lei do Senhor, aquela maldição não vai cair. Mas o contrário é verdadeiro. Se você fez por merecer, se você desonrou, se você usurpou, se você pecou ali, a maldição vai cair. Cai mesmo. Amém? Vamos ver? Vamos ver a Bíblia aqui. Gênesis 4, 9. Vamos lá para Gênesis 4, 9. E vamos ver o primeiro caso aí de maldição que foi lançada sobre alguém. Gênesis 4, 9 diz o seguinte: mais tarde, você sabe que está falando aqui de Caim e Abel. Caim matou o irmão por inveja, por raiva, matou o próprio irmão. Deus chega e fala o seguinte: o Senhor perguntou a Caim: onde está Abel, seu irmão? Não sei, respondeu Caim, mentiroso ainda, né? Por acaso eu sou o guardião do meu irmão? Então Deus disse: por que você fez isso? Da terra o sangue do seu irmão está gritando a mim, pedindo vingança. Por isso você será amaldiçoado, não poderá mais cultivar a terra, pois quando você matou seu irmão, a terra abriu a boca para beber o sangue do seu irmão. Quando você preparar a terra para plantar, ela não produzirá nada. Você vai andar pelo mundo sempre fugindo. Caim foi o primeiro a ser amaldiçoado, porque ele era lavrador, ele cuidava da terra, a terra produzia, ele era próspero por causa da terra. E aí ele pecou, matou o próprio irmão, enterrou lá, vamos dizer, né, o irmão num lugar lá, escondeu o corpo dele. Deus viu, e ele achou que não, né? Deus foi lá chamar: o sangue do teu irmão
está clamando a mim, pedindo vingança. E ele falou assim, ó, a partir de agora, quando você semear na terra, quando você plantar, a terra não vai te dar o fruto. Agora você vai se tornar amaldiçoado. Então, a maldição tinha causa. E por isso ela pegou. Porque tinha causa. Caim não seria próspero nunca mais. E Deus ainda falou assim, você vai ser fugitivo na terra. Você vai ficar andando, andarilho de um lado para o outro. Você não vai conseguir parar em lugar nenhum. Porque as pessoas vão te perseguir. Deus colocou uma marca. Lembra que Deus colocou uma marca em Caim? Deus colocou uma marca nele de maldição, para que as pessoas olhassem para ele e vissem que ele era amaldiçoado. E ele seria perseguido na terra. Segundo caso de maldição aqui, olha aí, Canaã. Canaã, Gênesis 9, versículo 21. Vamos lá para Gênesis 9? Gênesis 9, versículo 21 até o versículo 27 diz o seguinte. Vamos ler do 20. E Noé era agricultor. Ele foi a primeira pessoa que fez uma plantação de uvas. Um dia Noé bebeu muito vinho, ficou bêbado, se deitou nu dentro da sua barraca. Cã, o pai de Canaã, ou Cão em outras versões, né? Viu que seu pai estava nu e saiu para contar aos seus 2 irmãos. Então Sem e Jafé pegaram uma capa, puseram sobre os seus próprios ombros, foram andando de costas e com a capa cobriram o seu pai que estava nu, a fim de não verem o pai nu. Eles fizeram isso olhando para o lado. Quando Noé acordou depois da bebedeira, soube do que Cã, o seu filho mais moço, havia feito. Aí Noé disse o seguinte: maldito seja Canaã, ele será escravo dos seus irmãos, um escravo miserável. Que ele seja o servo mais insignificante dos seus parentes. Maldito seja Canaã. Por que ele foi amaldiçoado? Porque ele desonrou o próprio pai. Porque ele zombou do próprio pai. Porque ele chamou os irmãos para ver a vergonha do pai. Em vez de ele ir lá cobrir o pai, ele viu o pai lá caído pelado, né? Em vez de ele ir lá e cobrir o pai, não, ele deixou o pai lá. É igual o povo que hoje em dia, né, vê uma pessoa caída no chão, machucada lá, em vez de ir lá socorrer, ele pega o celular, vai tirar uma selfie, vai filmar para botar no YouTube. Né? Em vez de ir lá ajudar, não, ele vai chamar o povo e falar assim, vamos lá ver o pai lá da peladão. Os irmãos foram lá de costas lá para cobrir o pai e falaram assim, não vamos humilhar nosso pai. E a sua descendência foi amaldiçoada por conta disso. Olha outro caso de maldição. Gênesis 49, 3 e 4. Vamos para Gênesis 49. Gênesis 49, 3 a 4. Diz assim: Rúben, você é o meu filho mais velho. Você é a minha força, o primeiro fruto do meu vigor, o mais orgulhoso e o mais forte dos meus filhos. Você é violento como a correnteza, porém não será mais o mais importante, pois você dormiu com a minha concubina, desonrando assim a cama do seu pai. Ou seja, Rúben era o filho mais velho. Rúben deveria ser o filho que fosse mais abençoado, ele deveria ser o mais próximo, ele deveria ser o líder de todas as 12 tribos, deveria ser Rúben. Mas o que ele fez? Ele tomou a concubina do pai, se deitou com a concubina do pai. O pai falou assim: você desonrou a minha cama, você tomou minha concubina e deitou com ela. Por causa disso, você não será mais o mais importante dos filhos. Você não será mais a mais importante das tribos de Israel. Ele perdeu a bênção, ele foi amaldiçoado, e a descendência dele, por conta de ter desonrado o pai. Olha que coisa séria. Quem tomou o lugar dele? José. José foi o mais abençoado. José, que era para ser uma tribo, se tornou 2, Efraim e Manassés. Ou seja, José recebeu bênção dobrada. A bênção de José foi dobrada. Rúben era para ter recebido essa bênção. Como ele falhou com o pai, falhou, ele foi amaldiçoado. Outros 2 filhos foram amaldiçoados, Levi e Simeão. Leia o versículo 5 em diante. Simeão e Levi são irmãos, ou seja, eles eram filhos da mesma mãe. Com as suas armas
praticaram violência. Não estarei presente quando fizerem planos. Não tomarei parte das suas reuniões, pois no seu furor mataram homens. Por brincadeira aleijaram touros. Maldito seja o furor deles, pois é violento. Maldito seja a sua ira, pois é cruel. Eu os dividirei na terra de Israel e os espalharei no meio do seu povo. Ou seja, Levi e Simeão, dois irmãos, quando o pai deles fez um tratado lá com o povo de Siquém, eles iam se tornar parentes. Eles foram lá, esperaram o pessoal ficar tudo com dor, que o pai deles exigiu que eles se circuncidassem a cidade inteira. Eles se circuncidaram, tiraram a pele do prepúcio, do pênis. Quando chegou ali no terceiro ou oitavo dia, não lembro qual dia que foi seguinte, certo? Eles estavam na maior dor. Diz lá o texto que Simeão e Levi pegaram mais alguns lá, foram na cidade, mataram todos os homens da cidade, exterminaram os homens da cidade. E o pai dele ficou muito irritado, muito triste com aquilo ali. Por causa disso, eles foram amaldiçoados. O pai falou assim: eu não vou estar junto com vocês quando vocês se reunirem para fazer maldade, para fazer coisas violentas. Eu não vou estar lá, não. Eu não concordo com as coisas que vocês fazem. Vocês são violentos, vocês são maus. E ele falou assim: eu os dividirei. Desce um pouquinho mais, filho, é o próximo versículo. Eu os dividirei. Mataram homens por diversão, aleijaram bois. Próximo. Maldita seja a sua ira, pois é feroz. Maldita a sua fúria, pois é cruel. Eu os espalharei entre os descendentes de Jacó. Eu os dispersarei por todo Israel. Essas duas tribos foram espalhadas no meio das outras. Nem se ouve falar delas. A tribo de Levi a gente conhece, porque Levi se tornou aquela tribo que cuidava das coisas de Deus. Mas nem propriedade de terra eles ganharam. O próprio Deus falou assim: vocês não vão ter terra. Então a tribo de Levi foi espalhada no meio de todas as outras tribos. Não tinha essa mesma liderança que as outras tribos tinham. Não tinha. Simeão ficou perdido no meio da tribo de Benjamim lá e se misturou lá, ninguém nem sabe onde foi parar. Por quê? Porque o pai amaldiçoou eles. Falou: vocês não vão prosperar, porque vocês desonraram o pai. Deuteronômio 27, do 15 até o 26. Leia comigo aí para a gente encerrar. Deuteronômio 27, do 15 até o 26. Olha só o que diz a palavra. Deuteronômio 27, do 15 ao 26. Maldito seja aquele que fizer imagens de pedra, de madeira, de metal, para adorá-las em segredo. O Senhor detesta a idolatria, e o povo responderá amém. Ou seja, quem é idólatra está sendo amaldiçoado. Sim ou não? Sim ou não? Maldito quem esculpir ou fundir ídolo e o levantar em segredo. Ou seja, idólatras recebem maldição sobre si. Maldito seja aquele que desrespeitar o pai ou a mãe, e o povo responderá amém. Ou seja, se ele desrespeita seu pai e sua mãe, você se torna amaldiçoado. Está escrito na Bíblia. Olha lá: maldito aquele que mudar de lugar os marcos da divisa do território do vizinho, e o povo responderá amém. O que é isso aqui? É pessoa que é enganadora, usurpadora. Vamos dizer, a linha de divisa do território do vizinho para o meu estava aqui. Aí eu vou lá de noite, escondido, e pego aqui os marcos aqui da divisa, coloco lá do outro lado, para ganhar esse tanto aqui de terra do meu vizinho, para tomar dele. Aí quando ele acorda no outro dia, a linha que era lá veio para cá. Você pegou 4, 5 metros, até mais lá do vizinho lá. É isso que está querendo dizer o texto aqui. Quem faz isso, seja amaldiçoado. Está escrito aí na Bíblia. O que mais? Maldito aquele, 18, que fizer um cego errar o seu caminho. Você pegar o cego, em vez de se ajudar ele, se atrapalhar ele, seja amaldiçoado. 19, maldito seja aquele que não respeitar os direitos dos estrangeiros, dos órfãos e das viúvas. Quem desrespeita estrangeiro, órfão e viúva é amaldiçoado. O que mais? Maldito seja aquele que tiver relações com uma das mulheres do seu pai, pois isso é uma vergonha para o seu pai. Foi o que aconteceu lá com Rubem, Maldito seja aquele que tiver relações com um animal.
é amaldiçoado. Maldito seja aquele que tiver relações com a irmã, seja irmã por parte de pai ou de mãe, ou somente por parte de pai. E o povo responderá, amém. Maldito seja aquele que tiver relações com a sogra. O povo responderá, amém. Maldito seja aquele que matar outro israelita por traição. Você matar alguém pelas costas, é amaldiçoado. Maldito seja aquele que receber dinheiro para matar uma pessoa inocente. Olha aí, seja amaldiçoado. Maldito seja aquele que não obedecer a essas leis. E o povo responderá, amém. Ou seja, todas as pessoas que cometem essas coisas aí são amaldiçoadas. Por causa disso, elas não têm como prosperar. Às vezes você não sabe, mas o seu pai fez isso, seu avô fez isso. Às vezes você não sabe, mas as gerações antes de você fizeram todas essas coisas aí. E você não sabe. E às vezes você está pagando o preço, não prospera, porque existe uma sentença de maldição sobre a sua família, sobre a sua casa. Você tem que quebrar isso. Amém? Como é que a gente quebra isso? Vamos lá, vamos resolver essa situação toda aqui para a gente fechar a mensagem? Como romper então essas travas? A chave está em Cristo Jesus. Através do poder do sangue de Cristo, você pode ser completamente transformado em uma nova criatura em Deus. Através do sacrifício que Jesus fez lá na cruz, a gente pode romper as maldições, a gente pode romper a preguiça, a gente pode romper a acomodação, a gente pode romper a tolice, através do sangue de Jesus, através do sacrifício dele. Amém? Troca a preguiça por atitude, perseverança e determinação. Troca a sua tolice pela sabedoria que vem de Deus, pela palavra, pela revelação do Espírito. Troca a sua mediocridade pela busca da perfeição em Cristo, pois o seu alvo não é nada mais, nada menos do que ser igual a Jesus. Troca as suas maldições pelas bênçãos que vêm de Deus. Como? Confesse os seus pecados diante de Deus. Confesse os pecados da sua família diante de Deus. Confesse os pecados dos seus pais, dos seus avós diante de Deus. Confesse ao Senhor todos os seus pecados, os pecados da sua família. Peça ao Senhor que te perdoe. Peça ao Senhor que anule todos os efeitos de maldições em sua vida, na vida dos seus filhos. Que Ele lhe dê a sua autorização para prosperar. O que é ser abençoado, irmãos? O que é ser abençoado? É que as coisas vão dar fruto na sua vida sem você plantar? Sim ou não? Não. Ser abençoado é quando Deus te dá uma autorização para prosperar. Ser abençoado é apenas isso. Ou seja, você planta a semente de manhã. Se você é uma pessoa abençoada, Deus vai falar assim: frutifique. A semente vai frutificar. Amém? Se você é uma pessoa amaldiçoada, você planta a semente, Deus fala assim: não vai frutificar. Vai secar a semente aí, vai morrer aí, mas não vai frutificar. Quando a gente é amaldiçoado por algum motivo, o que acontece conosco é que Deus não permite que a gente seja abençoado. Quem amaldiçoa a gente, não é o diabo. As pessoas não entendem a maldição porque elas acham que quem amaldiçoa é o diabo. Porque elas não entendem a maldição. Quem amaldiçoa as pessoas é o próprio Deus. Sabia disso? Quem amaldiçoa é o próprio Deus. Quem criou essas leis e colocou ela aqui? Foi o diabo ou foi Deus? Deus que criou essas leis aqui. Ele está dizendo o seguinte: quem desobedecer essas leis se tornará amaldiçoado. Então quem é que amaldiçoa? É Deus ou é o diabo? É Deus. O diabo não tem poder para amaldiçoar ninguém. Sabia disso? O diabo não tem poder para amaldiçoar ninguém. Quem abençoa ou amaldiçoa é Deus. Ele fala: abençoarei quem eu quiser abençoar, e amaldiçoarei quem eu quiser amaldiçoar, diz o Senhor. É Ele que faz. Amém? Quando a Bíblia fala que o Senhor diz o seguinte: ó, eu abençoarei a descendência do justo até 1000 gerações, daqueles que fazem a minha vontade. Sim ou não? Mas também está escrito lá: eu visitarei a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração. Não está escrito lá também? Tá. Ou seja, a bondade e misericórdia do Senhor é muito maior do que a perseguição, entre aspas, que Deus pode fazer na vida da gente por causa da maldição. Deus tem muito mais prazer em abençoar do que amaldiçoar, sim ou não? Mas que Ele visita a iniquidade dos pais na vida dos filhos, está escrito lá. É uma verdade. Como é que a gente quebra isso? Se arrependendo, confessando: Senhor, meu pai teve escravos, meu pai, meu avô fez lá a fortuna deles escravizando gente. Meu pai era assassino, matou pessoas, tomou coisas dos outros. Meu pai, meu avô, meu bisavô fazia isso, tomava a terra das pessoas, fazia isso, fazia aquilo. Senhor,
eu não estava lá, eu não fiz isso, mas eu me arrependo, eu confesso, eu te peço perdão por isso. Se eles não pediram perdão, eu estou pedindo agora. Se eles não se arrependeram, eu estou me arrependendo agora. Senhor, se há alguma maldição sobre a minha vida por conta disso, quebra isso em nome de Jesus. Senhor, eu não quero mais isso na minha vida. Não deixe que isso afete a minha vida, a vida dos meus filhos, a vida dos meus netos. Que quebre isso aqui agora, em nome de Jesus. Que acabe essa maldição na nossa família, em nome de Jesus. Você pode fazer isso? Amém? Você pode fazer isso? Porque às vezes você está fazendo tudo certo, as outras três coisas. Você não tem preguiça. Você é dedicado. Você não está acomodado. Você é uma pessoa que está sempre querendo melhorar. Você é uma pessoa que não é tola. Você quer aprender. Você está sempre disposto a aprender, ouvindo conselho, fazendo o melhor. Mas você não prospera. Você não sabe por quê. É porque às vezes tem uma maldição por trás. Você não sabe. Você precisa apresentar diante de Deus. Fala: Senhor, se há alguma maldição na minha família, na minha casa, que está me impedindo de prosperar, que o Senhor possa quebrar isso na minha vida. Eu não quero isso para mim. Se meus pais falharam para o Senhor, não se arrependeram, não confessaram, não pediram perdão, eu estou pedindo agora, Senhor, me perdoa. Não deixe que isso venha influenciar minha casa, minha família. Quebra isso, rompe isso no mundo espiritual, em nome de Jesus. O que os filhos de Caim, irmãos, tiveram a ver com ele lá em desonrar o pai dele, lá em não cobrir a nudez do pai dele? O que eles tiveram a ver com isso? Me fala. Não tive nem nascido, eles não eram. E o que a Bíblia falou? Que a descendência dele ia ser escravo dos irmãos. Não foi isso que está escrito lá? Ou seja, o que você tem a ver com isso? Você pode, não tem nada a ver. O que você tem a ver? O que não tem a ver com Adão e Eva ter pecado? Fala para mim. Responde. Adão e Eva estavam lá no jardim e pecaram. Amém ou não amém? Sim ou não? Você estava lá? Eu também não estava. Por que eu tenho que pagar pelo pecado de Adão e Eva? Né? Porque antes disso, a gente não precisava nem trabalhar para ter as coisas, é verdade? Lá no jardim, alguém precisava trabalhar? Não, trabalhava por prazer, né, eu acho. Porque diz que tudo dava seu fruto. Mas aí o pecado veio, e Deus falou o seguinte: a partir de agora, com o suor do teu rosto, comerás o teu pão. Nós estamos até hoje com o suor do nosso rosto comendo nosso pão. O que nós temos a ver com isso? Mas é a realidade das coisas. Não adianta a gente querer questionar. Eu não concordo com isso, mas não foi você que criou tudo, foi Deus. E Ele fez as coisas assim. É assim que funciona. Você quer não padecer isso, você quer não sofrer isso? Confesse diante de Deus, apresente diante de Deus os pecados. Peça perdão. A Bíblia fala: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra, diz o Senhor. Nós queremos ser prósperos, queremos ser abençoados. Então a gente tem que eliminar essas 4 travas na nossa vida: eliminar a preguiça, eliminar a tolice, eliminar o comodismo e eliminar as maldições. Jesus morreu na cruz do Calvário para levar sobre si todas as maldições que vinham sobre nós. Mas se você não confessar diante de Deus, não se arrepender, você não vai receber essa bênção. Se você confessar diante do Senhor, se arrepender e lançar na cruz, você vai ser abençoado e vai ser próspero. Amém, queridos? Quando você plantar, vai semear. Quando você trabalhar, o fruto do seu trabalho vai vir. Quando você empreender, você vai ser próspero e frutífero naquilo. E você vai ver o milagre acontecendo. Amém, queridos? Vamos colocar de pé, vamos orar. Vamos pedir ao Senhor que Ele nos faça prosperar. Amém? Você quer ser próspero? Ih, vocês estão muito desanimados. Acho que vocês não querem ser prósperos, não. Todo mundo aqui quer ficar pobre mesmo, né? Quer ficar pobre, quer não ter nada, né? Ou não? Vocês querem ficar prósperos? Amém. Vocês já são prósperos, mas vocês querem ficar mais prósperos ainda, amém? Vocês querem deixar herança para os seus filhos? Amém. Querem deixar herança para os seus netos? Amém. Querem deixar herança para os seus bisnetos? Amém, queridos? Amém. Então vamos orar por isso? Vamos orar em nome de Jesus. Senhor, aqui está o teu povo, Senhor. Nós cremos na tua palavra. Nós cremos, ó Deus, nos conselhos que o Senhor trouxe para nós nesse dia. Nós te pedimos em nome de Jesus que essas travas, ó Pai, sejam eliminadas da nossa vida, Senhor. Essas travas, ó Pai, sejam quebradas em nossas vidas, ó Pai. Se há preguiça em nós, que o Senhor possa arrancar, ó Deus. Se há uma tolice dentro de nós, falta de sabedoria e entendimento, que o Senhor venha arrancar e trocar por sabedoria, Pai. Se há comodismo e estagnação dentro de nós, que o
o Senhor venha fazer com que nós tenhamos mais atitude, mais perseverança, mais ânimo, mais dedicação, que nós queiramos crescer, que nós queiramos avançar, que nós venhamos a correr atrás do nosso sucesso, da nossa prosperidade, do nosso crescimento, em nome de Jesus. E se há maldições em nossa família, se há maldições, ó Pai, dos nossos antepassados, que nós estamos sofrendo consequências delas, que em nome de Jesus, ó Pai, hoje o Senhor venha quebrar essas maldições, ó Pai. Maldições de idolatria na nossa família, Senhor. Maldições, ó Pai, de incestos, ó Pai. Maldições, ó Pai, de adultérios, ó Pai, em nossas famílias, ó Pai. Maldições, ó Pai, de pessoas que usurparam o direito dos outros, ó Pai. Maldições, ó Pai, de pessoas talvez que assassinaram outras pessoas, ó Pai. De pessoas, ó Pai, que humilharam e tiraram proveito de outras pessoas, ó Pai. Nós repreendemos tudo isso. Nós confessamos esses pecados, ó Pai. Nós pedimos perdão a Ti, Senhor. Nos humilhamos diante de Ti, Pai. E Te pedimos, ó Pai, que o Senhor ligue, Senhor, no mundo espiritual. Que o Senhor quebre essas maldições no mundo espiritual. E que não haja nenhuma consequência delas sobre a nossa vida, Pai. Sobre a vida dos nossos filhos, ó Pai. Nós Te pedimos perdão, Senhor, pelos nossos pais, pelos nossos avós, pelos nossos bisavós, por pessoas da nossa linhagem lá atrás, Pai, que fizeram coisas terríveis contra o Senhor e contra outras pessoas, e que nós não sabemos, mas temos o sangue deles em nossas veias, ó Pai. Perdão, Senhor, perdão por isso, Pai, e que em nome de Jesus, a partir de hoje seja um novo tempo, Pai, uma nova história em nossas vidas, na vida dos nossos filhos, ó Pai, na vida dos nossos netos. Que haja prosperidade, Senhor. Que o Senhor nos dê essa autorização para prosperar, Senhor. Que o Senhor nos dê essa autorização para crescer. Que o Senhor nos dê essa autorização para avançar, tanto espiritualmente quanto materialmente, Pai. Tanto na nossa família, na nossa casa, quanto no ministério, na igreja. Que nós possamos prosperar e avançar em tudo, Pai. Em nome de Jesus. Amém, Deus. Amém. Senhor, leve paz teu povo aos seus lares. Dê a eles uma semana de bênção, de vitória. Guarde, cuide de cada um deles, ó Pai. Que nenhum mal venha alcançá-los, ó Pai. Mas que a tua bênção seja sobre eles em tudo, em nome de Jesus, Pai. E que o grande amor de Deus, o Pai, que excede a todo entendimento, que a graça superabundante do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que as doces e maravilhosas consolações do Espírito Santo de Deus sejam sobre todos vós. Sobre vós permaneça, desde agora e para todos sempre. E todo o povo de Deus diga amém. Amém? Vamos dizer todo mundo junto? 2023, o ano da restauração. Vamos lá, forte, pessoal, tudo bem? 2023, o ano da restauração. Deus te abençoe. Vá na paz, em nome de Jesus.